Qual é o critério que deve definir uma convocação de um jogador para sua respectiva seleção? Todo mundo acho que tem um conceito básico aí, que é momento, que é merecimento, a bola que está jogando no clube, mas talvez estejamos diante de uma redefinição profunda nesse conceito. Pelo menos é um dos recados possíveis dessa lista do Fernando Diniz para a próxima data FIFA, lista divulgada neste sábado, que tem coisas espantosas e que beiram até o inexplicável. Então, vamos analisar essa convocação, pedindo para você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, vem com a gente, rumo a 130 mil inscritos no canal. Hoje tem a decisão da Copa do Brasil, meu palpite, vitória do São Paulo no tempo normal. São Paulo pode ser campeão da competição pela primeira vez na sua história. Tem vários cenários, vários mercados para esse jogo que você pode explorar clicando no link que está no primeiro comentário deste vídeo. E aí você faz o seu cadastro e ajuda muito também o trabalho do nosso canal, beleza? Primeiro comentário é só clicar no link que está lá. Bom, a lista está aí na sua tela. Alisson, Ederson e Perry, os 3 goleiros. O Bremer, dessa vez, vem no lugar do Ibanhas. E acho que o Bremer, se você for olhar linha do tempo aí, últimos meses e tal, último ano, eu acho que o Bremer tem jogado mais bola que o Ibanhas. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nino. Aí os laterais, Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Vamos ver se o Caio Henrique agora vai ter mais minutos. Meio-campistas, André, outro que precisa jogar, ter mais minutos na seleção. Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson. Eita! E Rafael Veiga. Atacantes, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e o Vinícius Júnior, que está de volta de contusão. Obviamente que a ênfase é dada dos nomes que mais nos incomodam ou nos parecem inexplicáveis. Então é deles que a gente vai falar aqui. Olha, com todo respeito, a presença do Gerson, ela distorce o conceito padrão de convocação de atletas para suas respectivas seleções. O cara tem que estar jogando bem, o cara tem que estar performando bem, o cara tem que estar vivendo um bom momento. E desculpa, o Diniz rasga isso ao convocar o Gerson, que desde que voltou ao Brasil faz a sua pior temporada. Começou mal a temporada fisicamente, conseguiu diminuir esse déficit, como todo o elenco do Flamengo ao longo da temporada, mas tecnicamente não é o Gerson de tempos anteriores, não é um Gerson merecedor agora, em 2023, de uma convocação para a seleção brasileira. Se você entrar num debate sobre a qualidade do Gerson, tudo bem. Óbvio que o Gerson é um grande jogador da posição, com muito talento, muita qualidade para até vestir a camisa da seleção brasileira se estiver no seu melhor nível, coisa que ele não está nesse momento. Não é o Gerson da pegada do meio-campo, não é o Gerson que consegue fazer com muito volume, com muita intensidade a chegada na área, a pisada. Não é. Então, hoje, pela bola que está jogando, não pela bola que ele tem, mas pela bola que está jogando, o Gerson não tem a sua convocação respaldada por esse desempenho. Aí cabe ao Diniz chegar e dizer, não, as características me agradam. É um jogador que eu gosto. Então, a partir de agora, a gente vai tentar... E é difícil, né? Porque eu acho que em vários momentos vai acabar rolando uma contradição aí. Mas a gente vai tentar entender que os nomes que o Diniz vai levar para a sua seleção, daqui para frente, depois dessa convocação do Gerson e da justificativa dada pelo Diniz, serão nomes que não necessariamente terão a obrigação de estar voando nos clubes. Eles precisam apenas se encaixar no que o Diniz pensa. Eles precisam apenas cair no gosto pessoal do treinador da seleção brasileira. Eu acho que isso é um grande problema porque levar jogadores que não estão bem para uma data FIFA, onde você não tem tanto período assim para treinar, você não tem tantos dias de preparação, o prazo é curto, você precisa arrumar soluções rapidamente. Você aumenta o risco de não ter sucesso com esses nomes que você está chamando e que não estão bem. Outro risco de você cometer injustiças, como, por exemplo, muita gente lembrou, e acho que acertadamente, o Douglas Luiz, que está voando na Premier League e não é chamado. Ao mesmo tempo, a gente vê um cara no Campeonato Brasileiro jogando abaixo do que já jogou, sendo premiado com uma convocação para a seleção brasileira. Então, eu acho que, do ponto de vista da ideia, do conceito de um jogo, que é um jogador de seleção, que leva um jogador para uma seleção brasileira, a decisão do Diniz é péssima.
ela passa recados ruins, preocupantes e pode desencadear grandes injustiças ao longo do processo. Agora, se o Diniz chegar e disser o seguinte, gente, independentemente da fase, eu vou convocar aqueles que eu acho que se encaixam melhor, joga limpo. Aí tudo bem, aí a gente vai poder criticar o ponto, o argumento, mas a gente não vai poder falar de falta de critério. A gente não vai poder falar de incoerência. Ok, tem uma linha. Essa linha é certa? Essa linha é errada? Vamos debater do mesmo jeito. A nossa função é essa. Mas haverá uma linha clara. Agora, para um vai valer o desempenho, para um vai valer o momento, para outro não vai valer o momento. Isso me lembra, em condições diferentes, claro, em circunstâncias diferentes, um pouco do que o Tite fez quando deixou de convocar jogador por ato de indisciplina, alegando que não pode convocar alguém que teve um ato de indisciplina no clube. E depois convocava gente com atos de indisciplina piores nas costas. E aí a gente começou a falar, poxa, olha a incoerência do Tite aqui. Se o Diniz caminhar por essa trilha, infelizmente a gente vai ter que apontar a incoerência dele, ele vai trazer um peso maior para si sobre o seu trabalho, ele vai trazer críticas absolutamente desnecessárias e evitáveis, nós vamos ter que apontar. Então, nesse momento, a convocação do Gerson me parece um erro muito grande nessa lista. Pode ser que o Gerson chegue lá na data FIFA e arrebente, mas o recado é ruim. Pode estar jogando mal. Se o Diniz gostar de você, tudo bem, você vem. Mas tem coisa pior na lista, eu acho, né? Eu acho que quando você vê Matheus Cunha e Richarlison mantidos como atacantes da seleção brasileira, é difícil explicar, assim, meu Deus, aí vai na linha do que foi a convocação do Gerson. Aí a gente passa realmente a acreditar que não importa o que o cara está fazendo. Basta ou ele cair nas graças do treinador, ou, talvez seja o caso do Richarlison, ele estar há mais tempo no projeto seleção, ele está com uma sequência de convocações que a vaga dele está garantida, cativa. Seleção brasileira não pode, seleções, qualquer seleção, não pode ter vaga cativa. Então, me diga, para que serve o técnico da seleção ir aos estádios acompanhar os jogos? Nem é o caso do Diniz, né? Porque como ele treina o Fluminense, ele não tem o tempo disponível para isso. Mas o Tite e outros treinadores, o Dunga, todo treinador de seleção na Inglaterra, o Southgate, vai lá ver tudo que é jogo, todos, os treinadores de seleção, eles vão aos estádios observar os jogos dos atletas dos clubes. Por quê? Porque é importante que os caras estejam bem para serem convocados. Então, não precisa mais. Se a linha é, beleza, quem já tá aqui comigo vem, ou quem eu gosto vem, não precisa o Diniz observar jogo, não precisa ir pro Maracanã, pro Morumbi, pra Itaquera, pra Arena do Grêmio, não precisa ir pra lugar nenhum. Não precisa nem ver vídeo de jogos do futebol brasileiro, ver só os do Fluminense, que ele precisa trabalhar lá, porque ele tá conciliando as duas frentes. Só, não precisa, porque não adianta, se o cara tá bem, se o cara tá mal, isso tá pouco importando, pelo menos a leitura que vai ficar para muita gente dessa lista é essa, e a minha também. Eu leio a lista dessa forma, nessas questões pontuais aqui que eu estou citando. O Richarlison sai, gente, da última data FIFA dizendo, eu não tô bem. Olha a gravidade disso. O Richarlison reconheceu que a cabeça dele não tá boa, que ele teve questões pessoais sérias, pessoas que estavam ao redor dele que não estariam fazendo bem a ele se afastou delas, ele sentiu esse baque. Ele verbalizou isso, ou seja, ele deixou claro, essa convocação não veio na melhor hora, é forçação de barra, é melhor dar um timingzinho da seleção, afasta um pouquinho, respira, retoma lá no clube, acabou de fazer um gol, dá uma assistência lá no Tottenham, pô, beleza, tem muito chão para poder voltar a um bom nível e ser convocado para a seleção brasileira depois que a cabeça estiver boa e a bola estiver boa, mas não, aí a comissão técnica da CBF vai lá e insiste num cara que está mal, num cara que está sendo exposto, num cara que quando o Brasil mete 5 na Bolívia, esse cara vai mal, num jogo contra a Bolívia. Aí a seleção vai lá e insiste no Matheus Cunha, que é um jogador que não tem gerado qualquer impacto no Wolverhampton, 494 minutos em campo, 7 jogos, 1 gol na temporada pelo Wolverhampton. Sabe? Umas insistências que toda a lista, gente, eu disse isso ontem quando gravei um vídeo para outra rede social aí, toda a lista de convocação tem questionamento. Vai ter um nome que você não vai gostar, vai ter outro que você não vai gostar, ok, mas você vai tentar entender a argumentação do treinador. Agora, tem casos aqui que me parecem muito graves, como esses 3 que eu citei, assim. Me parecem casos de difícil explicação, difícil aceitação, não há argumento que o técnico da seleção brasileira apresente para convencer. Ele chegou a dizer, né? Parece que ele chegou a dizer que o Gerson tem jogado muito bem. Não tem. Não tem. O grande problema é para quando você quer defender o teu ponto e você quer vender uma realidade inexistente.
A realidade que o Gerson está jogando bem, ela é inexistente. A realidade de que faz sentido, tem lógica convocar Richarlison e Matheus Cunha, especialmente o Richarlison, na minha opinião, não existe, é um mundo à parte, é um mundo que eu não conheço, que eu nunca pisei. Não existe. No mundo real, no mundo da coerência, não dá. Acho que o Diniz traz, repito, uma pressão desnecessária para o seu trabalho. Mas aí nós vamos ficar muito atentos às próximas listas, às próximas convocações e coletivas do Diniz. O que vai servir de norte para montar as listas da seleção? O cara está jogando bem ou o cara está do agrado do Diniz? Porque quando houver um clamor por algum nome que não estiver na lista, o Diniz for perguntado e ele disser, não, esse cara não está numa boa fase, aí a gente vai poder lembrar, e o Gerson, quando você convocou o Gerson lá? Ele estava em boa fase? Quando você convocou para pegar Venezuela e Uruguai? Ele estava bem? Então é isso. Aí você fica refém daquilo que você disse, do critério que você escolheu. Muito ruim mesmo o que o Diniz fez nessa lista. Vamos ver, vamos torcer para dar certo. Acho que o Brasil vai ter um jogo com a Venezuela onde ele deve ganhar e vai ter um jogo um pouco mais complicado contra o Uruguai. Agora, se seleção brasileira sempre foi merecimento, mérito, isso foi rasgado nessa lista. E eu só quero dizer aqui que isso precisa ficar claro. O que vai servir de norte para as convocações daqui para frente? Não vai ser o mérito mais? Ok. Vai tomar pau do mesmo jeito, porque eu acho que é um absurdo você convocar alguém que está jogando mal em detrimento de alguém que está voando. Mas, pelo menos, haverá um norte. O que não parece haver nesse momento nessa lista do Fernando Diniz. Preocupante, na minha opinião. E eu que vi virtudes no desempenho do Brasil dos 2 primeiros jogos, vi muito do desenho tático, do plano de jogo, das ideias do Diniz, especialmente ali contra a Bolívia, ressalvadas as fragilidades da pior seleção do continente sul-americano, que é a Bolívia, mas aí você vê uma lista como essa e realmente é de decepcionar. Aguardemos. O que você pensou da lista, dessas convocações? Mais alguma polêmica? Eu vi algumas pessoas falando do Gabriel Jesus. Eu não acho que a convocação do Gabriel Jesus tenha sido uma convocação errada. Eu acho que o Gabriel Jesus está num começo interessante de temporada pelo Arsenal. O Martinelli não está na lista porque está machucado. Também vi muita gente, e cadê o Martinelli? O Martinelli precisa de chances. Ele está machucado. Acho que o Caio Henrique tem que ter minutos agora, né? De verdade. Ter um teste mais efetivo, né? Tem outras opções, você discute ali o Renan Lodge, mas vamos ver se o Caio Henrique joga, vamos ver se o André passa a ser aproveitado melhor. Porque, por exemplo, eu fiz o Bayern 4 e United 3 na quarta-feira. O Casemiro fez 2 gols. Ele fez um gol que ele pisou na área, caído lá e mandou a bola para a rede e uma casquinha de cabeça numa falta do Bruno Fernandes. Então, para quem não viu o jogo, fica a leitura de que o Casemiro fez um bom jogo em Munique. Para mim, não fez. Para mim, o Casemiro, e isso aconteceu na data FIFA, tem sofrido com falta de competitividade, de intensidade, de ritmo, talvez, nesse início de temporada. Pode ser reflexo do início da temporada e isso ficou muito gritante nos jogos da seleção brasileira agora na data FIFA anterior. Então talvez seja uma oportunidade para o André, mas não sei se o Diniz também vai querer mexer em algumas lideranças desse elenco. Se ele não está tendo coragem para tirar o Richarlison da lista, com a fase que o Richarlison está enfrentando, imagina tirar o Casemiro do time titular. Enfim, vamos aguardar. Vamos aguardar. Para quem esperava assim mais ousadia nas listas, sabe? Fugir um pouquinho da casinha. Não, quando fugiu da casinha, viajou total, como na convocação do Gerson até agora o Diniz. Deixa a tua opinião nos comentários aí, um bom domingo para todo mundo, like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.